Olá, pessoal. Neste exemplo, nós já populamos e configuramos um data grid. Ele está aqui mostrando uma série de dados e é com esses dados que nós vamos trabalhar. O grid faz bastante coisa. Ele mostra os dados para a gente com muita clareza, é uma ferramenta boa para isso. Mas pode ser que a gente queira adicionar algumas funcionalidades. Por exemplo, vamos supor que a gente queira adicionar um novo registro nessa lista, editar um registro que já existe, deletar um registro, classificar a lista por ordem alfabética, ascendente, descendente. Pode ser que isso seja uma coisa necessária para a gente e nós podemos conferir essa funcionalidade para o grid com os recursos que a Microsoft coloca à disposição da gente. Então, para conseguir isso, primeira coisa, nós temos que escrever o código, ou seja, escrever a função que vai fazer o que nós queremos. Classificar a lista, adicionar o registro, etc. E depois nós vamos dar ao usuário um meio de acionar essa funcionalidade, ou seja, de alguma maneira tem que ter um botão, alguma coisa em algum lugar que o usuário possa chamar essa função para obter o resultado que ele deseja. Então, veja o exemplo que nós vamos dar aqui. Aqui, por exemplo, clicando com o botão direito em cima do grid, nós acionamos esse menuzinho flutuante aqui, que é chamado menu de contexto. O menu de contexto é um menu como esse que nós estamos vendo aqui, que você pode associar não só ao grid, mas a diversos objetos. E o propósito dele é justamente dar um meio de você adicionar um controle e que, por meio do qual o usuário possa chamar a função que ele quer fazer naquele determinado momento. Então, por exemplo, se eu quiser classificar essa lista aqui, eu der um clicar aqui, o Sort Rows Ascending, o que acontece? Ele classificou os itens da lista em ordem ascendente. Se eu fizer o seguinte, Sort Rows Descending, ele vai classificar em ordem descendente. Por outro lado, se eu quiser, por exemplo, aqui, editar uma linha, eu clico aqui, o que ele faz? Ele pega os dados da linha que eu cliquei, coloca nesse formulário auxiliar e aqui eu posso trabalhar com a edição do registro, com a edição do registro de uma maneira mais conveniente do que, por exemplo, em cima do grid que não tem tanta flexibilidade. Por exemplo, aqui essa função aqui, dei um update aqui, o que ele fez? Ele atualizou essa linha com os novos dados. Se eu quiser, eu posso clicar aqui também, clicar aqui com o botão direito e posso deletar um registro, por exemplo. Delete. Eu não vou deletar agora porque vai faltar dado depois para a gente trabalhar, vai atrapalhar o nosso exemplo. Então, se eu der um cancel aqui, ele não vai executar isso aí. Bom, isso aqui, por meio disso que a gente mostrou aqui, nós acrescentamos funcionalidade ao grid. E isso pode aumentar muito o que a gente pode fazer com o grid. Você pode, por exemplo, selecionar um cliente aqui para emitir uma nota fiscal para ele em cima disso. Ou seja, você abre uma série de possibilidades que vão tão longe quanto for a função que você vai codificar. Bom, vamos ver como é que se faz isso aqui no código. Bom, vamos colocar esse menu aqui do lado e vamos ver como é que a gente faz isso. Primeira coisa que a gente vai mostrar é o seguinte. O que é um menu de contexto e como é que a gente faz para instanciar? O menu de contexto é um objeto, é um componente fornecido pela Microsoft. Se você vier aqui na Toolbox, pegar aqui Design, vir aqui no Toolbox, você vai achar ele, está ele aqui. Ó. Esse aqui é um objeto chamado menu de contexto. O que a gente faz? A gente vai, no caso, nós optamos por fazer isso via código. Então, eu estou pegando, nós estamos instanciando, estamos instanciando um menu de contexto programaticamente dessa maneira. Está aqui, ó, menu de contexto CMS DVG Grid igual a novo menu de contexto. Ou seja, criamos o menu aqui. Agora, nós vamos ligar esse menu de contexto ao grid. O grid tem um gancho, tem uma propriedade do grid que é um gancho que chama o nome do grid, ponto, context menu string. Se eu pegar este menu e adicionar e fizer igual a atribuir a essa propriedade aqui, eu tô ligando esse menu de contexto com esse grid, ou seja, o que eu faço aqui vai estar ligado, quem vai responder a isso aqui vai ser o grid. Bom, agora, feito isso, eu tenho o menu. Agora o menu está vazio. O que a gente precisa fazer? Nós vamos fazer colocar lá a lista das funções que a gente quer. Nós podemos fazer isso, temos que fazer isso daqui.
Então, como é que a gente faz? O menu de contexto, ele contém vários componentes dentro, ele, por sua vez, contém vários componentes dentro dele. Então, esse aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, e mais essas linhazinhas aqui de estética, de separação. Então, como é que a gente faz? Eu vou acrescentar a esse menu de contexto esses componentes aqui. Então, como é que vamos fazer isso aqui? Primeiro, itens clear. Então, vamos limpar todo para deixar o componente sem nada. E agora vamos começar a adicionar ao componente os subcomponentes que ele vai ter. Então, componente.items add new to strip menu item. Então, eu estou adicionando um item de menu aqui. Esse item que eu adicionei aqui, ele, por sua vez, tem várias propriedades. Por exemplo, o tipo de fonte que nós vamos usar, o fonte que está lá, o tipo de cor, por exemplo, back color, dark gray. Dark gray é esse aqui, essa cor aqui é dark gray. A cor de front, quer dizer, é um snow, quer dizer, não é exatamente branco, é snow. O texto, grid options, esse grid options aqui. O alignment, onde é que ele vai sair, alinhado à direita. Como eu queria que ele ficasse no meio, eu fiz um macetinho aqui, eu botei uns brancos aqui na frente, para empurrar ele para lá, para ele ficar aqui no centro. E qual vai ser a altura dele? Vai ser 2 vezes a altura padrão do componente. Ou seja, eu quero... isso aqui não funcionou. Bom, deixa aí, depois eu vejo esse negócio. Mas, quer dizer, eu queria aqui dar uma altura mais alta aqui. Por alguma razão não deu certo, depois eu vou dar uma olhada nisso. Bom, aqui, aí eu vou, em seguida, o que eu faço? Eu ponho uma linha de separação, um True Strip Separator, tá? Essa linha aqui, isso aqui é só para dar uma estética, essa linha aqui. De cor e com altura 3. Altura 3 significa, se eu quiser mais a separação maior, eu ponho uma altura 5, 6, 7 e assim por diante. Tá? Bom, aqui, em seguida, eu vou colocar as outras linhas. Add New Row, aqui, ó. Fonte é o mesmo, a mesma cor de caractere, que é preto, etc. E aqui tem mais uma característica. Ele tem uma função chamada Image, e eu estou colocando nesse Image aqui um ícone chamado Page. De onde é que está vindo isso aí? Eu tenho aqui, dentro do Properties, antes da gente começar a mexer aqui, eu adicionei aqui dentro de recursos uma série de ícones que a gente queria, com os quais eu queria trabalhar. Então eu peguei esses ícones aqui da Microsoft e joguei uma série deles aqui, e é com isso que eu vou trabalhar. Um desses itens aí é o Page, está aqui, ó. Ele é um bitmap e eu estou jogando esse bitmap nessa imagem aqui. Para quê? Para produzir esse efeito aqui. Essa páginazinha que está aparecendo aqui é por causa dessa imagem que eu associei lá. Em seguida, vem para a edição, peguei uma outra imagem, coloquei essa imagem, chama New, ela está aqui também. É essa daqui, coloquei lá para dar esse outro efeito aqui. O delete, o círculo com o X, né? O símbolo de delete. E aqui o sort item, eu peguei os 2 itens quaisquer aqui, só para ilustrar. O ideal seria colocar uma flechinha para cima, uma para baixo aqui. Ficaria mais coerente, vamos dizer assim. Mas, de qualquer maneira, é só para ilustrar aqui como é que se monta isso. Então, o que nós fizemos? Associamos o menu ao grid e montamos o menu. Tá ok? Bom, agora, esse menu foi instanciado aí, e quando eu clicar com o botão direito aqui do mouse, ele vai gerar um evento que tem que ser tratado. Bom, quando esse evento que vai ser tratado, o que ele vai fazer? Ó? Se eu pegar esse componente, CSMV Grid, esse componente, CSMV Grid, clique, quando esse item aqui for clicado, quem vai tratar desse evento clique aqui é a função que tem esse nome. Ou seja, este nome aqui, que aparece aqui embaixo, é quem vai tratar quando o clique que for dado no menu. Então, toda vez que eu der um clique no menu, a função, o programa vai vir para cá. Por quê? Porque eu associei o evento clique com esse endereço de função aqui. Tá bom? Bom, então, vamos botar um ponto de parada aqui e vamos ver como é que se faz isso. Aqui,
instanciamos o menu, né? Agora eu vou clicar aqui, por exemplo, Add New Row. Cliquei. Onde é que ele veio parar o programa aqui? Ó? Ele veio nesse ponto de parada aqui. Aí o que veio? Eu, na verdade, como todos os cliques, qualquer clique que tem nesse componente vai vir para cá, eu não sei qual linha que ele foi, que nesse momento ainda não sei qual linha foi que ele clicou. Mas a gente vai saber porque quando nesse parâmetro que ele passa aqui, nesse parâmetro evento, nessa lista de argumentos de evento que ele passa aqui, eu tenho o nome da linha que causou o evento. Então aqui, ó, o evento que causou aqui foi Add New Row, que é esse nome que está escrito aqui. Então por esse nome aqui eu sei que o evento é esse. Vamos ver se é mesmo? Então vamos executar passo a passo. Então, continuando. Quando eu clicar aqui, ele vai, nessa linha, de adicionar essa linha, o programa vem parar aqui. Se eu mandar continuar, ele vai vir para cá. E aqui é o seguinte, o que ele está fazendo nessa linha aqui? Quando a gente clica aqui, a gente quer que nós estamos forçando a aparecer aquele menu auxiliar, onde vão ser colocados os dados que a gente vai, o espaço para colocar os dados que a gente vai acrescentar nessa linha nova. Então vamos ver como é que isso aqui funciona, só para a gente entender o que faz essa linha aí. Então quando eu dou aqui Add New Row, peraí, deixa eu dar um continue aqui, senão ele não vai. Vou tirar esses dois pontos de parada aqui para não atrapalhar a gente. Quando eu dou aqui, vou cancelar aqui. Quando eu dou aqui Add New Row, esse formulário auxiliar aparece nessa posição aqui, perto do onde foi colocado, de onde foi clicado, de onde o mouse estava quando foi clicado. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em cima, ele vai aparecer aqui. Isso é bom porque indica a proximidade, facilita a edição e fica mais coerente. Se eu pusesse, por exemplo, aparecesse aqui embaixo, não seria um negócio tão razoável, né? Então é o seguinte, como é que a gente sabe onde é que eu devo abrir o formulário? Então a gente está usando aqui a posição do mouse, a posição do clique. Então quando o mouse foi clicado em cima dessa linha aqui, eu tenho nós temos a linha onde foi clicado o mouse e temos a coluna também. Então o que a gente faz? A gente pega as coordenadas dessa linha e dessa coluna aqui. O mouse quando foi clicado, eu cliquei o botão direito dele, ele vem para cá, eu seleciono a linha aqui, tá vendo? Select igual true, aquela linha do grid fica selecionada. E aqui a gente está colocando, salvando aqui em click point, a coordenada da célula que foi clicada. Na verdade é o seguinte, ele está pegando a coordenada da célula, row index mais 1, ou seja, ele está pondo um pouquinho para baixo, o formulário não sair em cima da linha que o cara quer editar, senão o formulário tapa o conteúdo e às vezes o usuário pode querer saber o que tinha embaixo do formulário. Ele pode puxar o formulário para baixo, mas se você colocar ele e deixar a visibilidade da linha de cima, fica um negócio mais legal. Então, por exemplo, aqui, estamos clicando aqui, ele vai aparecer aqui, exatamente na linha de baixo e um pouquinho deslocado com relação à coluna de cima. Fica uma estética legal. Aqui, nós só tivemos que tomar cuidado com uma providência, que aquela coisa de colocar na linha de baixo, ela tem um problema. Quando essa linha for a última, ele está colocando em cima. Porque se eu mandar ele colocar uma para baixo, vai cancelar o programa, porque não tem linha mais para baixo. Né? Então teve que fazer uma setinha aqui só para cobrir essa condição de clique na última coluna. Tá ok? Bom, então, quando a gente clica aí nessa linha e seleciona uma função, o programa vem parar aqui. Aí, continuando a explicação, só um minuto. Continuando a explicação, ele seleciona aqui a posição onde o mouse vai, onde o formulário vai ser aberto, e aí ele mostra o formulário na forma de esse show dialog. Esse show dialog, ele mostra o form de um jeito que o form tem a atenção e de uma forma modal, ou seja, enquanto você não sair desse formulário, ele não funciona mais, não adianta você clicar em volta que ele não vai responder. Ele inibe todas as ações em volta. Então, por exemplo, saiu o formulário aqui. Se eu clicar aqui em volta, não adianta. Tá? O formulário não se resolve. Eu tenho que sair daí de alguma maneira, senão isso aí se chama janela
janela modal, né? Um formulário aberto de forma modal. Bom, quando a gente chama esse formulário, esse novo form para colocar os dados aqui, a gente passa para ele dois dados. Primeiro, a função que é para ele fazer, o save, né? E eu estou passando aqui a classe, que é uma classe vazia, para ele colocar os dados que ele vai preencher lá, ele vai passar para esse form aqui por meio dessa classe. Como eu estou passando esse form por meio com o parâmetro ref, o parâmetro ref ele passa parâmetros por endereço. Então, o que está acontecendo? Nós estamos, na verdade, falando, como eu passo o endereço, tanto o form que recebe quanto o que envia, eles estão falando da mesma área. Então, o que eu mexer no outro form é a mesma coisa que esse form aqui vai receber o mesmo conteúdo, que nós estamos falando de uma área comum aos dois, tá? Tem um vídeo que chama a diferença entre reference e value type. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso aí, tem um vídeo aí na série que explica como é que esse negócio funciona, tá? Bom, aí ele fica trabalhando nesse form e quando a gente terminar lá, ele vai dar o resultado. Quando a gente terminar todo o preenchimento do outro form, quando a gente fizer todo por exemplo, o preenchimento do conteúdo, nós vamos dar save ou cancel. E quando a gente der save ou cancel, ele fecha esse formulário e aí ele vem parar aqui, ó. E aí aqui a gente pega o resultado do diálogo, que pode ser ok, se o camarada clicou save, tá? Ele vai vir para cá trazendo ok. Se o camarada clicou cancel, ele vai vir para cá trazendo o conteúdo de cancel. E aí, por exemplo, ele vai fazer esse if aqui, não vai executar isso aqui, cai fora e a execução foi aí abandonado. Os dados que ele tiver mexido, coisa vai ser abandonado. Mas se ele clicar OK, isso vem aqui. E aí ele vindo aqui, o que a gente faz? Pega os dados que ele recebeu, passa para a tabela, para a lista que está alimentando esse form, aí força um refresh, põe o data source igual a null e depois põe igual aos itens de novo. Força o refresh para ele desenhar a tela outra vez. Isso aqui tem que fazer. Se você só puser o itens aqui, não funciona. Tá? Tem que fazer null e depois fazer igual de novo. Tem que fazer, primeiro apaga e depois traz o novo conteúdo, senão não dá certo. Reformata a tela, porque às vezes nessa de apaga e coisa, ele perde alguma coisa da formatação e põe a select igual a true na linha que a gente salvou aqui em cima, a linha selecionada, para ele ficar marcando a mesma linha de onde foi clicado a linha que foi clicada quando ele foi para buscar lá no outro formulário. Bom, se for clicado o formulário de edição, o que ele faz? Quando eu clico aqui, edit, o tratamento é praticamente igual. A única diferença é que naquele lá a gente passa os dados com uma classe vazia. Esse aqui a gente passa com os dados dessa linha por o formulário pegar e vai colocar aqui os dados do conteúdo atual e a gente vai poder, por exemplo, editar. Colocamos um outro nome aqui e editamos esse campo, tá? Então, no edit, o formulário o tratamento é muito parecido, a única diferença é que um vai com conteúdo, o outro não. E no delete, também o tratamento é muito parecido, só que ele mostra os dados aqui só para você ter certeza que você está apagando o registro que você queria apagar mesmo, né? Então, ele mostra os dados aqui, se você der delete aqui, o que vai acontecer? Ele vai vir aqui e vai eliminar dessa linha aquele item, com esse remove at aqui, tá vendo? Claro, se você estiver tratando com um banco de dados aqui, por exemplo, em vez de tratar com uma array, que nem nós estamos, você vai dar um delete lá no registro do banco de dados e tudo mais. Essa característica de programação da funcionalidade vai variar se você está trabalhando com um banco de dados, com uma array, com uma lista, alguma coisa assim, tá ok? É só para ilustrar esse procedimento. Agora, uma vez feito isso, vamos ver um pouquinho que a gente não viu do que acontece quando a gente instancia o formulário de edição. Esse formulário de edição foi desenhado aqui, tá? E o código dele está aqui. Ele tem um construtor. O construtor do formulário é o método que é chamado quando você dá new. Quando você dá new, ele vem parar aqui, tá? Então, quando a gente deu new aqui, ó. Quando a gente deu esse using aqui, new não sei o quê, dar new é a mesma coisa que dar um call nessa função aqui, no construtor, tá? Nesse construtor aqui. Então, quando a gente dá new, ele vem parar aqui. Aí o que ele faz? Ele recebe uma string que chama action,
que é save, update, delete, que vem aqui, e uma classe que ele recebe aqui por referência, como a gente já falou. Aí, essa classe aqui é onde a gente vai usar para passar os parâmetros de um para o outro. Eu salvo essa classe aqui numa variável local aqui, tá? Essa variável local aqui também, como a classe trabalha por endereço, mexer aqui é a mesma coisa que mexer lá no outro. Então, como passa por endereço, são duas variáveis com nomes diferentes que apontam para o mesmo lugar. Então, quando você mexer nessa coisa aqui, o outro formulário vai receber tudo que você colocar nesse formulário aqui. Ou seja, o que você faz aqui também repica lá, porque na verdade estamos tratando da mesma área. Bom, aí você preenche digita todos aqueles campos e tudo mais. O formulário, o que ele faz? Na hora que você dá action, ele transporta para a classe o nome, o conteúdo de tudo aquilo que você colocou dentro tudo aquilo que você colocou lá no form auxiliar. Ok? Aí, feito isso, o que ele faz? Você vai clicar OK aí. Só que ainda não está pronto. A gente tem que pensar no seguinte: o usuário pode, por exemplo, clicar coisas erradas. Por exemplo, ele pode pôr um salário inválido, ele pode esquecer de pôr o nome do cliente, ou do usuário, ele pode esquecer de colocar o telefone, ou qualquer coisa desse tipo. Então, você tem que fazer uma crítica para ver se aquilo que o usuário escreveu está válido, está consistente com as regras de negócio. Tá? Então, essas regras de negócio, para ver se está tudo de acordo com o que se espera, elas estão aqui dentro dessa classe. A gente colocou um método chamado crítica. Esse método chamado crítica vai fazer uma verificação de tudo que o usuário escreveu. A verificação aqui é muito simples, porque é um exemplo só que nós estamos fazendo. Né? Então, ele está vendo aqui, por exemplo, nome. Nome não pode ser branco. Quer dizer, nome não pode ser branco, estamos criticando, mas, por exemplo, se o cara mal escrever 1, 2, 3 lá, também passa, porque não é branco, né? Então, isso aqui é só um exemplo, pessoal. Mesma coisa aqui, o salário, por exemplo, não pode ser negativo, tá? Não pode ser 0 também, tem que ser 0. Aqui, o telefone tem que ter 8 dígitos. A gente bolou um número de telefone que são 8 dígitos, mas obviamente que seria... Aqui vai caber uma crítica correspondente ao que se usa na região, ou coisa assim, tá? Cada vez que ele encontrar uma condição de crítica que não foi satisfeita, ele adiciona nessa lista aqui, na lista de resultados de crítica, ele adiciona um registro. Que registro é esse? Esse registro aqui chama crit_res. Esse crit_res ele tem 3 pedaços. Primeiro, a boolean aqui que diz se passou ou se não passou, válido ou não válido. O nome do campo, que pode ser que nome, fone, departamento, e a mensagem correspondente ao erro que o usuário fez, se foi o caso. Então aqui, por exemplo, ele está passando false, quer dizer, não passou na crítica. Que campo que é? Nome. E qual é o problema? Nome é necessário e o cara não pôs. E aqui, de baixo, false. Por quê? É fone, false, o campo foi fone, e é falso porque tem que conter um espaço e pelo menos 8 dígitos que não está coerente. E aqui, na terceira aqui, também um outro exemplo. Falso, que campo que é salário, o salário tem que ser maior que 0. Se o cara, por exemplo, colocou 0 ou negativo, também não vai passar. Bom, então, vamos ver como é que funciona esse negócio da crítica aí. A gente está dando aqui Add New Row, né? Então, tá vendo? Esses campos aqui estão em branco e tal, aqui está 0, não sei o quê. Eu vou dizer assim que, vamos supor que eu esqueci aqui, vou tentar dar save nesse registro aqui, sem esse conteúdo. Eu dou save aqui, o que acontece? Está aparecendo essas 3 mensagens de erro aí. O que são essas mensagens de erro? São essas daqui, ó. Tá? Como é que ela foi aparecer lá? Ela foi aparecer lá assim. Quando a gente deu o OK, que a gente clicou aquele botão do Enter aqui, ele veio parar aqui. Aqui o que ele verifica? Ele verifica se a lista de erro que ele recebeu, o número de itens da lista de erro que ele recebeu é maior que 0. Se for maior que 0, o que ele faz? Ele percorre a lista e vê cada um dos itens de erro que tem lá dentro, o que foi que aconteceu. E aí ele pega e coloca a mensagem no campo correspondente. Então, por exemplo, se era falso, quer dizer, estava errado, não passou na crítica. Que campo que é? Nome.
Ah, tá. Então, se não foi nome o campo que não passou na crítica, então ele pega label nome text, ele pega e coloca a mensagem que foi feita lá. Esse label nome text é o seguinte, ó. Na hora que o formulário foi clicado, cadê? Aqui. A gente criou uns campos aqui, ó, que estão em branco e, portanto, não aparecem no formulário, tá? Você olha assim, você não vê. Mas esse campo aqui, ele está lá porque dentro dele a gente coloca label text igual a mensagem. Ela passa a aparecer nesse ponto aí. Então, toda vez que tiver um erro, ela vai cair aqui. Quando você apagar, dá a impressão que está em branco lá, mas na verdade tem um labelzinho aqui. Tá? Bom, então, vamos voltando no exemplo lá. Então, aqui, por exemplo, ele está dizendo, o nome é necessário, que o fone está errado, o salário não sei o quê. Então, vamos preencher as condições de crítica aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui o nome Paulo, por exemplo. Tá? Aí eu vou tentar dar save outra vez. Essa mensagem aqui desapareceu, porque o nome está aqui. Vamos botar o telefone. Por exemplo, já colocou o telefone aí. Vamos ver se diz save agora. Vai. Passou. Está faltando essa aqui. Vamos colocar um valor aqui. 1.200.00, salário dele. Aí eu dou um save. Aí passou e foi criado o registro nessa linha aqui. Deu para entender, pessoal? Então, essa função aqui, ela introduziu essa funcionalidade e teve o cuidado de preservar as regras de negócio na crítica que se faz dos dados que foram colocados aí. Esse tipo de coisa, por exemplo, é muito chato de fazer. Você pode fazer isso aqui no Grid, mas é bem chatinho de fazer isso aqui. Fica muito mais fácil e muito mais prático para o usuário trabalhar com um form auxiliar. Bom, pessoal, eu acho que o que eu queria mostrar com isso, com esse exemplo, era isso. Quer dizer, com isso nós adicionamos bastante funcionalidade em cima do Grid e vocês podem imaginar que dá para ir longe com isso aí. Isso aí vai tão longe quanto for a complexidade da função que você está adicionando. Eu espero não ter esquecido nada, mas acho que é isso aí. Um abraço, pessoal. Qualquer coisa me dá uma dica nos comentários, se tiver alguma dúvida, coisa aí a gente atende. Esse código aqui está no GitHub, tá certo? Então, vocês podem pegar lá, podem alterar o programa, testar outras coisas, tá bom? Espero que tenha sido útil. Grande abraço.